Gritos horríveis começaram a serem ouvidos ecoando dentro dos pátios da empresa. Isso nos deixava muito desconfortáveis e assustados, porque esses sons se tornavam cada vez mais fortes e frequentes. Uma noite, ouvimos ruídos estranhos e conseguimos ver um homem que... Olá a todos do canal. O meu nome é Ana e o meu caso, embora seja um pouco longo para contar, vale a pena parar para ouvi-lo, pois, além de ser muito assustador, é completamente verdadeiro. Tudo começou quando eu consegui o meu primeiro emprego. Iniciei a minha vida profissional trabalhando como assistente de costureira em uma fábrica de roupas e acessórios de vestuário. Ao longo do tempo e com muito esforço, cresci na fábrica e depois de ser assistente, consegui ser promovida como um dos supervisores da área de costura dessa fábrica, que era uma empresa em rápida expansão devido à alta demanda na produção. Tínhamos 2 horários fixos, um de dia e um à noite, e para minha boa sorte, eu sempre trabalhava no turno diurno, mesmo após ser promovida. Entretanto, tudo isso mudou quando o supervisor noturno, juntamente com toda a sua equipe, se apresentou em um dia pela manhã nos escritórios da empresa. Todos nós que trabalhávamos de manhã pensamos que ele estaria ali para reclamar de alguma coisa. Mas a surpresa foi enorme quando nós soubemos que todos eles estavam ali para pedir demissão. Todos os funcionários do turno da noite, assim como o respectivo supervisor, decidiram se desligar da fábrica. E o mais estranho é que, de acordo com os nossos chefes, eles não deram nenhuma explicação que justificasse o fato deles terem decidido sair juntos e no mesmo dia. O supervisor desse turno era um grande amigo meu, e em conversas anteriores ele havia me contado sobre seus planos para o futuro, e eu não conseguia entender por que ele queria sair assim, de repente e sem explicar nada. Isso foi algo que eu nunca tinha visto em minha vida. A única equipe do turno da noite que continuaria trabalhando seria a dos guardas de segurança. Mas eles eram externos e não eram contratados diretamente pela empresa, pois eram terceirizados. Como supervisora, fui chamada pela área de recursos humanos para uma conversa. Eles precisavam cobrir urgentemente o turno da noite, e para isso resolveram dividir a equipe da manhã em 2 grupos. Eu iria, com um dos grupos, trabalhar à noite na área de produção, já que, daqueles que permaneceram, eu era a supervisora que tinha mais experiência com a gestão das máquinas. E também, como funcionária de confiança, eu não poderia me negar. Passamos as primeiras semanas trabalhando normalmente. Não havia nada que explicasse a partida repentina de nossos colegas de classe. E os seguranças eram muito fechados quando nós perguntávamos se eles sabiam de algo sobre aquilo que havia acontecido. Um dia, enquanto eu estava fazendo compras com meu marido, encontrei meu amigo, que era o antigo supervisor noturno, aquele que havia pedido demissão junto com todos os funcionários. Depois de nos cumprimentar e falar sobre coisas banais e casuais, eu perguntei o verdadeiro motivo da sua saída da empresa. A sua resposta foi muito vaga e apressada.
Na verdade, me deixou com mais dúvidas do que esclarecimentos. Sua explicação me deixou da mesma maneira, ou seja, com mais perguntas do que respostas. Ele falou que a direção da empresa fez com que ele assinasse um documento que o impedia de dizer o real motivo da sua demissão. Além disso, ele me disse uma coisa que me deixou muito desconfiada e com a pulga atrás da orelha. Ele simplesmente comentou que eu deveria pedir demissão também, ou pelo menos tentar voltar para o turno da manhã. Fiquei surpresa com essas palavras e perguntei qual o motivo dessa sugestão estranha. Mas ele só me respondeu que eu logo experimentaria na minha própria carne se não saísse de lá imediatamente. Eu não sabia o que pensar. Por um lado, achei que ele só queria me assustar e que tudo aquilo era uma brincadeira de mau gosto. Mas por outro lado, realmente deveria ter havido uma razão muito forte para que todos os funcionários da noite deixassem seus postos de trabalho de maneira tão abrupta. Todos eram adultos e alguns já em uma idade em que não é tão fácil de se arrumar outro emprego. Então, ninguém abandonaria um trabalho certo por um simples capricho. No entanto, as palavras do meu amigo não foram suficientes para que eu também deixasse o emprego. Então, eu apenas procurei esquecer aquela conversa. De acordo com as mudanças ocorridas na empresa, agora, no turno da noite, ao meu lado, trabalharia um total de 20 pessoas, entre operadores das máquinas de costura, seus assistentes e os guardas de segurança. Isso não era nem metade do que as instalações realmente precisavam, mas a empresa ainda não tinha contratado funcionários suficientes para substituir aqueles que haviam saído. Devo dizer que nas primeiras semanas tudo aconteceu sem qualquer inconveniente, mas pouco a pouco coisas estranhas começariam a se revelar. Nosso trabalho noturno às vezes se tornava muito pesado devido à fadiga, e para espantar o sono usávamos um rádio para ouvir música e notícias do dia a dia. Certa noite, ouvíamos música nesse rádio e de repente o som foi interrompido e começamos a ouvir apenas estática. Pensamos que o sinal tinha sido perdido, então mudamos de estação. Mas logo depois de alguns segundos, escutamos apenas estática novamente. Foi assim por vários minutos, até que resolvemos deixar o aparelho desligado de vez. Lembro-me de que foi a partir daquela noite que começamos a perceber mais coisas misteriosas e suspeitas acontecendo. Então, este foi apenas o começo. Pouco depois, começamos a perder alguns utensílios de trabalho que sumiam sem nenhuma explicação e depois apareciam em outro lugar qualquer. Certos objetos se moviam sozinhos. Ferramentas caíam das mesas de repente e sem motivo aparente. A cada semana que se passava, essas manifestações se tornavam mais fortes e frequentes. Depois, começamos a ver sombras se moverem de um lado para o outro e ficávamos com medo até de ir ao banheiro ou ao refeitório desacompanhados. Às vezes, objetos eram jogados nos funcionários e as máquinas eram ativadas sozinhas. Em algumas ocasiões, ouvíamos nos chamarem pelo nosso nome e nunca era ninguém. Gritos horríveis começaram a serem ouvidos ecoando dentro dos pátios da empresa. Isso nos deixava muito desconfortáveis e assustados, porque esses sons se tornavam cada vez mais fortes e frequentes. Uma noite, ouvimos ruídos estranhos e conseguimos ver um homem que ninguém conhecia entrando no depósito de produtos já terminados.
e imediatamente notificamos os seguranças. Tínhamos medo de que pessoas desconhecidas e com más intenções tivessem acesso à empresa. Eles investigaram todo o lugar, em cada um dos seus cantos, e depois de não encontrar ninguém dentro da fábrica, nos disseram que já era normal que essas coisas ocorressem à noite. Eles nos contaram que já estavam acostumados com isso e nem prestavam mais atenção a esses eventos. Ainda nos revelaram que nos fins de semana, quando não havia nenhum funcionário no local, esses fenômenos eram bem mais frequentes e que até mesmo ouviam o som de uma música que vinha de dentro da área de produção, que é o local onde trabalhamos. E o pior, às vezes eles escutavam uma mulher cantando nesse mesmo local, acompanhando a música que tocava no rádio. Todas essas situações já nos tinham aterrorizado demais e deduzimos que essa era a verdadeira razão pela qual todos os ex-funcionários haviam pedido demissão. A situação no trabalho já estava ficando insuportável. Toda noite eu tinha uma enorme dor de cabeça porque eu não sabia o que iria acontecer naquele turno. Decidimos que na hora do jantar todos iriam para o refeitório juntos, pois ninguém queria ser deixado sozinho entre as máquinas. Em uma ocasião, enquanto estávamos jantando, os seguranças chegaram para nos perguntar por que nós não tínhamos avisado a funcionária nova que já era a hora do jantar. Ficamos todos espantados, porque não havia uma funcionária nova na empresa. Estávamos completos e todos reunidos no refeitório. Nós contamos isso aos guardas e eles insistiram que haviam visto uma senhora desconhecida deles trabalhando entre nós. E é por isso que eles pensaram que havia uma funcionária nova. O silêncio tomou conta do ambiente, porque suas palavras nos encheram de medo e suspense. Não podíamos acreditar no que eles estavam nos dizendo, até mesmo porque aquele guarda específico que nos contou tudo não faz esse tipo de piada. Poucos instantes depois, o silêncio foi interrompido quando começamos a ouvir o som de uma das máquinas trabalhando e o rádio tocando ao mesmo tempo. Percebemos que os guardas não estavam mentindo para nós, e era verdade que havia alguém usando uma das máquinas que ficava a uns 20 metros de distância de onde estávamos. Saímos todos juntos do refeitório para ir ver quem estaria ali, trabalhando e ouvindo o rádio. E realmente havia ali uma mulher operando uma das máquinas. Era uma senhora de aparência jovem, que não tinha nenhum aspecto estranho ou fantasmagórico. Ela estava de costas e costurando normalmente. Movia sua cabeça, mãos e pés naturalmente, como qualquer pessoa viva. Era tudo tão comum e espontâneo que era difícil acreditar que era um fantasma ou algo semelhante. O ruído do rádio, nesse momento, parecia apenas estática, mas quando nós estávamos quase reconhecendo novamente o som de uma música, subitamente essa mulher parece que percebeu que estava sendo observada por nós. Foi a sensação mais arrepiante que eu experimentei em toda a minha vida. Eu repito que a sua aparência não era macabra, mas, sabendo que essa mulher era um fantasma, ficamos todos apavorados e cheios de medo. No entanto, esse medo se tornou insuportável quando essa mulher, depois de nos ver e perceber que a estávamos observando, nos deu um sorriso e, segundos depois, desapareceu completamente diante do olhar de todos aqueles que estavam lá presentes. Isso foi suficiente para que todos nós corrêssemos dali o mais rápido que podíamos. Entramos todos na sala dos vigilantes
e ficamos lá até o final do turno, junto aos seguranças. No dia seguinte, a maioria dos trabalhadores foi pedir demissão, e entre eles estava eu. E tal qual tinha sido feito com o grupo anterior, os diretores nos fizeram assinar um documento para não contar nada a ninguém do que aconteceu ali naquela noite. Eu acredito que algo ainda pior e mais assustador aconteceu com eles, e por isso todos saíram ao mesmo tempo. Algo muito estranho ocorreu naquela fábrica, muito tempo atrás, e é por isso que existem tantas manifestações. O problema é que os proprietários nunca viram nada. Mesmo assim, fiquei sabendo em primeira mão, por grandes amigos meus que trabalham lá até hoje, que essas coisas sinistras ainda estão acontecendo naquele lugar.